Olá, fãs da NET, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Tá na Web, o seu programa de entrevistas da TV Litoral Paraná. Hoje, entrevistando Josane Baca, mais especificamente Josane Batista Mendes Conceição e Silva Baca. Josane, um sobrenome longo, é um sobrenome fidalgo? Dizem que é, né? Mas nome de princesa, mas fica aí, nome de princesa. A abreviação para Josane Baca é para apenas simplificar? Hoje é para simplificar. Eu assino muito Josane Baca, acho que meu pai não gosta muito, mas eu assino muito Josane Baca para simplificar, né? Bem, Josane Baca é presidente do PPS de Paranaguá, mãe, ex-primeira-dama, foi secretária municipal de Planejamento, de Meio Ambiente, foi presidente do programa do voluntariado paranaense, o Provopar de Paranaguá, foi candidata a deputada estadual, atualmente é empresária. Ufa, que bom que não foi tudo ao mesmo tempo. É verdade, foram bastante as funções, mas é muito bom, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito, tanto na área privada quanto na área pública. Na área privada, antes de ocupar os cargos públicos, você trabalhou na área de tecnologia, TI, tecnologia da informação. Isso, sempre gostei muito da área de tecnologia, minha formação sou engenheira eletrônica, com pós-graduação na área de tecnologia da informação, então sempre foi uma área que eu me senti bastante confortável. Engenheira eletrônica formada pelo Cefet Paraná em Curitiba. Exatamente. E na prefeitura, quando entrei, eu também atuei um pouco na área de tecnologia, né? Porque quando a gente assumiu a prefeitura, o prefeito José Baca Filho em 2005, a prefeitura tinha muito pouco investimento na área de tecnologia. Então nós ajudamos a selecionar os sistemas, a implantar os sistemas, porque hoje não se admite mais nenhuma empresa, nem pública nem privada, que não tenha o controle da sua informação. Então durante 8 anos a gente trabalhou bastante nessa parte também. Você acredita que esse foi um dos avanços da administração, informatizar os diversos setores, as diversas secretarias da prefeitura? Acho que a modernização é muito importante, até porque tem uma ideia, às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Vamos informatizar que resolve o problema. Não. Se você não tem os processos bem definidos, você não consegue ter um bom resultado na área da modernização, da tecnologia. Então, foi muito importante porque a gente teve que parar, rever os processos para depois você implantar de maneira a ter controle realmente dessa informação. Josane, voltando um pouco no tempo, ainda na sua atuação na área privada, você trabalhou em outras cidades, como Curitiba e Santos, por exemplo, na área portuária? Sim, eu trabalhei, né, na Celepar, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado. Eu trabalhei na Sanepar, lá em Curitiba. Trabalhei no Positivo Informática. Trabalhei aqui no TCP. Trabalhei em Santos, no Teconde. Então, a gente teve uma bagagem bastante boa nos dois sentidos, né? Que a prefeitura, acho que foi a primeira grande experiência na área pública que eu tive. Como é que isso foi acontecendo na sua vida? Da área privada para a área pública e para a política também? Olha, as coisas acabam acontecendo na vida da gente, tanto que quando o Baca ganhou a eleição em 2005, eu estava trabalhando em Santos. Ele praticamente ganhou a eleição em outubro, né? E eu só voltei em janeiro, então eu continuei trabalhando lá, terminando os meus compromissos, implantação de um sistema. Até janeiro eu continuei numa transição, só então eu vim para Paranaguá. Para a Secretaria de Planejamento? De Planejamento. Fiquei quase 6 anos na Secretaria de Planejamento. Mas você também teve uma experiência na Secretaria do Meio Ambiente, uma secretaria importante. Um grande desafio. Trabalhar no meio ambiente hoje em dia é um desafio muito grande. Qual delas você teve que conciliar com o Provopar, que também demanda bastante esforço da primeira-dama? Foi na época do planejamento. Já no meio ambiente eu não consegui conciliar muito, e daí então nessa época a presidente era a Luciane Nascimento, que hoje posso dizer que é uma grande amiga. Isso foi mudando a sua vida, a experiência da iniciativa privada, da área pública, isso aproximou mais a Josane Baca da política, ou os mandatos do marido aproximaram a Josane Baca da política? Olha, eu sempre digo o seguinte, sabe, Alexandre, brinco até, que a gente,
mulher de político ou entra junto na política ou acaba se separando, porque é quase impossível essa convivência se você não estiver no dia a dia acompanhando, é muito complicado. Teve algum período que foi difícil nesses 8 anos? Acho que todos os períodos sempre são muito difíceis, né? Então as pessoas às vezes que estão de fora, elas não têm o sentimento desse trabalho na política. É muito difícil você fazer parte da política hoje no nosso país, porque todo político é visto da mesma maneira, parece que não trabalha, não leva as coisas a sério, mas a gente sofre muito, a família sofre muito. É como se o seu marido, em primeiro lugar, realmente fosse a política, os problemas da política, da cidade, e depois a família num segundo lugar. A gente se sente um pouco assim, mas a gente respeita e tem que entender, porque os problemas e a seriedade com que as coisas têm que acontecer, a população espera muito isso da pessoa pública, né? Que naquele momento ela é uma pessoa pública, ela não é a Jo, o Baca, que às vezes saem na rua e querem, né, relaxar um pouquinho. Sempre você sai, mas você sabe que aqueles problemas te pertencem, então a responsabilidade é muito grande. Até que ponto você acha que isso afetou, mudou a sua vida? E qual a principal contribuição do seu trabalho nesses 8 anos de administração? Olha, eu acho que toda experiência é válida, é importante. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje, quando a gente relaxa, a gente dorme, acho que o peso é menor, porque a responsabilidade é muito grande e por mais que a gente faça, a gente estará devendo, porque as carências são muito grandes, né? Então, mas é um desafio interessante, sabe? É um desafio interessante. Bem, ao falar dessa experiência, você mostra como uma das mulheres de Paranaguá entrou para a política. E é disso que nós vamos falar no segundo bloco. Não saia daí, nós vamos a um breve intervalo. Tá na web e volta já. De volta com o Tá na Web aqui na TV Litoral Paraná. Obrigado aos fãs do www.tvlitoralparaná.com.br que acompanham a nossa programação, que também curtem no Facebook, compartilham. Você está assistindo ao nosso programa de entrevistas hoje com Josane Baca. Já conversamos sobre seu currículo no primeiro bloco e agora dá para falar mais especificamente da atuação das mulheres na política. Você acha que esse é o caminho? Há muitas mulheres atuando politicamente em Paranaguá e no litoral? Não, eu acho que tem poucas mulheres atuando. Eu acho que nós deveríamos ter mais mulheres atuando, Alexandre, porque, na verdade, o olhar da mulher é diferente do olhar do homem. Então, eu acho que ambos fazendo parte da política, existe um equilíbrio, um bom equilíbrio. Porque o homem, a gente sabe, tem sempre aquele lado racional, olha a coisa de uma maneira mais dura, às vezes, que é necessária. Acho que é necessária. Mas a mulher, ela sempre tem um olhar mais suave, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é muito bom. As mulheres deveriam participar mais da política. No litoral, aliás, em Paranaguá, você preside o PPS, Partido Popular Socialista. Isso, eu sou a presidente do PPS atualmente. E é um desafio também, mas a gente observa, até quando vai compor chapa de vereadores, ou própria chapa para deputado estadual, vamos filiar pessoas, mulheres, para participar da política, é muito difícil. E qual você imagina que é o caminho para que as mulheres cada vez mais comecem a ocupar o seu espaço? Porque nós vemos isso em entidades da sociedade civil organizada, em entidades filantrópicas, mas nós não vemos muitas vezes as mulheres fazendo a filiação partidária como se fosse uma coisa assim, não que é para os homens, essa mentalidade já mudou, mas como se não pertencesse de fato às mulheres. Eu acho que é um trabalho que tem evoluído, tem que evoluir mais. E que as mulheres que estão aqui nos ouvindo agora participem mais, procurem um partido, porque às vezes nós criticamos tantas coisas, mas a gente não participa efetivamente para construir um mundo melhor. Participar mesmo. Às vezes a cidade passa por definições importantes que você é obrigado a fazer as audiências públicas para ser uma gestão mais democrática, mas as pessoas não participam ali.
Então, não só no dia a dia, mas na política também. Vá nas reuniões partidárias, muita gente diz, não adianta eu participar. Adianta sim. Eu acho que a gente colocar os pontos de vista, a gente participar é muito importante. Para você conseguir dar conta hoje da sua agenda de empresária e dessa atuação política fora de governo, mas sim uma atuação partidária, como é que faz para conciliar essa agenda e como é o dia a dia da presidente do PPS de Paranaguá? Olha, veja, acho que isso é um dos motivos até porque a mulher não participa muito da política, porque é difícil você conciliar, né? Eu sou mãe, mulher, trabalho, tenho o meu trabalho, tem a parte política, então a gente acaba muitas vezes trabalhando muito mais horas do dia do que o normal, mas isso vai tudo da dedicação, da vontade, mas muitas vezes você deixa de fazer algumas coisas para poder cumprir os compromissos e talvez seja esse o motivo das mulheres hoje resistirem um pouquinho mais a irem para a política, ou a mídia, né? A mídia também ela é muito negativa com relação aos políticos. Eu sempre digo, não são só alguns políticos que não são bons. Tem advogados, engenheiros, médicos, jornalistas. Em qualquer parte da sociedade você tem pessoas boas, comprometidas, sérias e pessoas ruins. Então eu acho que às vezes a mídia coloca de uma forma só como se só o político fosse ruim. Não. Tem os bons, tem os ruins, como em todos os nichos que você encontra hoje na sociedade. E essa atuação política, será que ajuda a separar também essas pessoas? Conforme a atuação da pessoa, você consegue ver se ela está mais inclinada para um lado ou para o outro? É difícil, né, Alexandre? Eu não sei se a gente consegue ver, mas um esforço tem que ser feito para também mudar um pouco essa realidade. Então, eu acho que as mulheres, eu não sei o que mais nós poderíamos fazer para estimular as mulheres a fazerem parte da política, mas é muito importante que a mulher faça porque ela tem um olhar diferente, ela tem uma visão diferente. E isso vai fazer com que o equilíbrio, né, nas tomadas de decisão sejam melhores. Para aquelas que têm coragem, que não desistiram e que podem ter se sentido tocadas por essa sua visão de coisas, da política e da vida de uma mulher que trabalha, que cuida da família, enfim, o que você diria para aquelas que ainda pretendem entrar na política, realizar uma filiação partidária e iniciar um trabalho? Venha, participe, nos procure, se não o PPS, que eu gostaria muito que tivessem mais mulheres, mas a gente sempre coloca uma coisa lá no partido, nós não queremos quantidade de filiados, mas nós queremos filiados que participem, que venham para as reuniões. Não é toda hora que você faz uma reunião, mas lá uma vez por mês, em que acontece o encontro, para colocar as suas ideias, as suas dificuldades, as suas vontades. É importante a participação, não fazer número qualquer um faz, né? A gente quer participação efetiva. Então você que está nos ouvindo e sente que pode fazer a diferença, participe, procure um partido. Se não o PPS, tem outros partidos, tem o PDT, tem o PT, tem o PSDB, tantos outros que se a gente, fica até chato citar, mas existem sempre bons partidos e boas pessoas na política, sim. Para 2014, quais as intenções do PPS de Paranaguá especificamente e a estratégia do PPS no litoral? O nosso presidente esteve aqui recentemente em uma reunião e ele colocou a importância do PPS ter candidato do litoral. Particularmente eu acho importantíssimo que o litoral, não só Paranaguá, se una e não só tenham candidatos, mas que elejam seus representantes. Porque a gente vem eleição, vai eleição, a gente fala o quanto é importante o litoral ter representatividade para que ele se desenvolva. E vem os candidatos de fora, acabam levando votos aqui. Às vezes o pessoal fala, o litoral lança muito candidato, mas nós poderíamos eleger 4 deputados estaduais tranquilamente. Então não são muitos os candidatos que a gente não consiga eleger. Podemos ter 4. Acho que federal a gente conseguiria 2 se os votos fossem concentrados aqui. Aí o pessoal acaba votando no de fora por algum outro incentivo e depois nós passamos 4 anos vendo o que a gente vê o tempo todo. Sobre essa possibilidade, você vai me responder no próximo bloco. Nós vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já. Tá na web hoje com Josane Baca.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Tá Na Web de hoje, entrevistando Josane Baca, engenheira eletrônica, presidente do PPS de Paranaguá, ex-primeira-dama, foi secretária municipal de Planejamento de Meio Ambiente, presidente do Provopar, candidata a deputada estadual, atualmente é empresária e também trabalhou na área de tecnologia da informação. Josane Baca, no segundo bloco, você nos dizia dessa vontade de incentivar as mulheres a entrar na política e de 2014, que o litoral tem votos e potencial para eleger pelo menos 4 candidatos e ter representatividade. Será que desses 4, pelo menos uma ou 2 mulheres? Bom, seria excelente se nós conseguíssemos eleger 2 mulheres, né? A gente não precisa eleger as 4, mas a gente pode eleger 2. 2 homens, 2 mulheres, eu acho que terão candidatas suficiente para isso e bons nomes, pessoas que vão representar bem o nosso litoral, que vão trabalhar para o desenvolvimento do litoral. Não adianta a gente ficar insistindo e dizendo, o Porto precisa mais investimento, precisa da ponte aqui para ligar Guaratuba, Matinhos, Caiobá, sabe? A gente precisa ter representantes que lutem junto ao governo do estado para trazer os benefícios para o nosso litoral. Plantonina, Morretes, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, é isso que a gente quer, o desenvolvimento do nosso litoral. Como se daria esse desenvolvimento? A partir da sua experiência, da vida privada, da vida pública, a visão das demandas de Paranaguá, o que você acha que a cidade realmente precisa para ter um salto de desenvolvimento? Alexandre, não adianta a gente ficar na ilusão de que estes municípios do litoral têm recurso suficiente para grandes investimentos. Os recursos que o litoral tem hoje são para o básico. É manter a saúde, é manter a educação, é um meio ambiente ali, mas coisas básicas do dia a dia da cidade, porque hoje você sabe, as cobranças são muito grandes, a população ela não sabe o que é de responsabilidade do município, do estado, da União. Para ela, tudo é responsabilidade de quem está mais próximo, que é o prefeito. Então, fica muito difícil, por exemplo, vamos falar, estamos aí falando dos portos, ampliação, ótimo. Só que não adianta colocar mais navios se a gente não tiver investimento na infraestrutura de acesso. Hoje os caminhões ficam nas ruas, fazendo as ruas de fila, porque não tem pátio, não tem estrada, né? A gente está com as 2 vias de acesso da mesma maneira há anos. Então, esses são grandes investimentos que se o Estado não entrar ou a União, não vai acontecer. E nós já estamos saturados, não é? Turismo. Nós temos um potencial turístico fantástico, que também precisa de grandes investimentos. Então não adianta a gente ficar nessa ilusão de que o prefeito vai fazer. O prefeito não vai fazer nem as vias, né? Vamos pegar ali Pontal do Paraná, que todo mundo reclama, a gente precisa da beira-mar, daquela infraestrutura. São grandes investimentos que o município não vai conseguir fazer. Então, se não tivermos essa noção e esse olhar e essa pressão, as coisas vão continuar caminhando, mas de forma muito mais lenta. Tendo representatividade, 1 ou 2 deputados, você acredita que a coisa muda de fato ou o caminho é mais longo, apenas começaria a mudar e a trazer uma melhoria concreta para Paranaguá e para as cidades do litoral? Lembrando que cada uma tem um tamanho, um jeito diferente, uma necessidade diferente. Eu não vou dizer para você que vão se resolver todos os problemas elegendo 1, 2, 3 ou 4, mas que com certeza o avanço é muito maior tendo esta representatividade do que da maneira como nós estamos, dependendo às vezes de favor de deputado de outra região para trazer um benefício ou um recurso para o nosso litoral. Como fazer para que a população perceba isso, já que muitas vezes boa parte da população não conhece a responsabilidade desses serviços públicos, como você citou, o que é municipal, o que é estadual, o que é federal? Como fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento da política e a partir daí entender que é importante votar em candidatos locais, em gente aqui da nossa região? Olha, a gente procura divulgar sempre, né? Mas é complicado. Eu não sei por que a informação de uma maneira mais ampla, ela não se solidifica na cabeça das pessoas para ter esse entendimento. E também porque às vezes é complicado. Dá para entender
que quando você chega em Paranaguá, a Ayrton Senna, lá da rotatória inicial, né, das primeiras rotatórias, ali até o porto, só aquele trajeto ela é federal, e a Bento, lá em cima, que dá acesso ao porto, é estadual? E pedagiada, a partir do quilômetro 0, sob a administração da Ecovia. Sim, por que não? Porque ela não foi pedagiada até o porto. Um trecho ela ficou abandonada. Então, as pessoas enxergam o quê? Poxa, mas elas estão dentro da cidade. Não pode ser a culpa de quem é? Do prefeito. Mas não, uma é federal e a outra é estadual. É uma, né, ficou esse pedaço e que ninguém quer discutir muito, quer dizer, ninguém quer assumir. Então, para a população é complicado entender isso. Para a gente é complicado entender por que ficou dessa maneira. Eu fico imaginando para a população. Sem falar, Alexandre, da limpeza. Porque eu sempre digo, não é a obrigação do município ficar limpando as vias de acesso. Porque o que acontece é que o objeto fim dela é o porto. Então, não seria muito mais, digamos assim, natural, já que a atividade fim é que causa o problema, ter esta parceria e trabalhar junto. O porto tem que ser parte da cidade integrada, ele não pode mais continuar como se fosse algo à parte. Então é isso que eu acho que é bastante complicado às vezes, até a gente entender. Essa discussão existe há muitos anos. Eu vou pedir para você olhar ali para aquela lente e nos dizer se você enxerga soluções concretas para essa questão do porto, cidade, da limpeza, para o desenvolvimento real de Paranaguá, que é a maior cidade do litoral paranaense. Olha, Alexandre, eu acho que essa conversa sempre passa por recurso. Não se quer investir. É inadmissível que o Porto discuta ainda hoje, eu digo Porto que é governador, estou sendo clara, discuta se ele acha que deve pagar o ISS para o município. Então, se ele pensa, se ele não gosta da nossa cidade, eu imagino, sabe, você tem que ver por esse enfoque. Por quê? Porque esse recurso faz falta para a nossa cidade. Para quê? Para a nossa cidade se desenvolver, ser melhor. Né? O recurso não pode sair daqui como acontece, ele sai, ele vai todo embora. Então, tem que ter esta vontade, só tem que ter vontade, Alexandre, o resto está feito. Gostei muito, obrigado. Tá na web e aqui na TV Litoral Paraná, entrevistou hoje Josane Baca. Nós voltamos sempre às 4h30 da tarde. Josane, muito obrigado e até lá.